Qual seria a relação entre a maldição da cidade de Armadillo, o misterioso Strange Man e o controverso comerciante Herbert Moon? Estes dois personagens são os responsáveis por toda a desgraça que assola a cidade, com Armadillo sendo atormentada há mais de uma década, com violentas tempestades de areia e diversas doenças. Muitos não sabem, mas o surto de cólera em 1907 foi causado por conta de um pacto firmado entre Strange Man e Herbert Moon. Neste vídeo eu vou te contar essa história com detalhes, provando por que o misterioso homem e o comerciante são os culpados pela maldição de Armadillo. Eu também falarei sobre o fim desta maldição, pois como vemos no Red Dead 1, Armadillo voltou ao normal anos depois. Mas o que muitos não sabem é como isso aconteceu. Eu estou prestes a revelar um dos fatos mais perturbadores de todo Red Dead 2, mostrando como Herbert Moon é um homem implacável, capaz de tudo para alcançar os seus objetivos. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. I've made a deal with the devil. Armadillo é uma das cidades mais charmosas do primeiro Red Dead Redemption. Ela representa aquele clássico clichê do velho oeste americano de uma pequena cidade dividida por uma grande avenida principal, repleta de comércios como loja de armas, médico, armazém geral e um grande salão onde a população se reúne para as festividades. Mas há 4 anos atrás, a cidade vivia uma realidade bem diferente. Realidade esta que conhecemos no epílogo do Red Dead 2, quando visitamos Nova Austin pela primeira vez com o John Marston. Aquela cidade cheia de vida foi substituída por uma cidade em frangalhos, com um visual tenebroso de apocalipse, com móveis sendo incinerados na avenida principal. A cidade é praticamente deserta, sendo habitada por poucas pessoas, das quais estão severamente doentes. Nós os encontramos jogados pelos cantos com um terrível aspecto e falta de energia, apontando que algum tipo de doença assola a população local. Nós descobrimos a razão para este caos quando somos abordados por um homem que está na avenida principal tocando um sino, alertando os moradores e visitantes sobre o surto de cólera que assola a cidade. Hey friend, place is full of cholera. Head in there at your own peril. Well, half the town has died, and most of the rest have fled. Still? Sure. A few years ago it was the scarlet fever, then it was the desert plague, then typhus, now the cholera. Bad business. Some folks say the whole town is cursed. Whole town's got cholera! Here, you can read for yourself. Segundo o homem, Armadillo está sob alguma espécie de maldição, já que é assolada por pragas há muito tempo. Grande parte da população já morreu, com alguns poucos sobreviventes tendo evacuado a região. Segundo o homem, Armadillo já teve outros problemas antes da cólera, como surtos de escarlatina, praga do deserto e febre tifoide. Outra praga são as tempestades de areia, que causam problemas na cidade e afetam a economia local. Nós podemos descobrir mais informações ao ler o jornal, onde a cidade de Armadillo é protagonista de um artigo sobre epidemias. O artigo relata que a falta de um sistema de saneamento apropriado acelerou as contaminações, pois toda a água ofertada à população já estava previamente infectada com cólera. Armadillo ganhou uma péssima reputação ao longo dos anos, devido às terríveis doenças e tempestades de areia que assolam a cidade. Este histórico levou todo o estado a crer que uma maldição paira sobre a cidade. Com esta crença popular, muitos foram encorajados a fugirem do local, deixando seus pertences e não olhando para trás. Nós testemunhamos isto com as visitas à cidade, com famílias saindo do local e nos aconselhando a fazer o mesmo. Algumas pessoas de cidades vizinhas também fazem o mesmo, deixando a região com receio de que a doença alcance outros condados. Este é o caso da Bonnie McFarlane, já que se visitarmos o seu rancho durante o epílogo, teremos este diálogo bem interessante com o caseiro. Nothing. Just looking around. This is private property. I meant no harm. It's quite a place you got. It's very nice, but it ain't mine. I'm farming for some other fella. I had some bad luck on my place. Fella here had some bad luck himself. Him and his family got hit hard by the sickness. Traveling, huh? Lucky them. I guess. Pretty good pay for me, though. Good for you.
Esta debandada da região não é exagero, pois o número de óbitos em Armadillo não para de crescer. Na capela da cidade, nós podemos testemunhar uma cena perturbadora com um homem incinerando diversos cadáveres em um buraco. Isso é feito por conta do receio da contaminação em massa, pois Armadillo tem mais cadáveres do que covas. É mais seguro e rápido incinerar estes corpos infectados, visando impedir que mais pessoas sejam infectadas e morram. Com a cidade nesta situação periclitante, os poucos sobreviventes encontram abrigo e refúgio no salão, bebendo e tentando buscar conforto em uma profunda garrafa de uísque. Entre um copo e outro, podemos escutar algumas conversas curiosas, sugerindo que um morador da cidade está com plena saúde, aparentando estar gostando de toda a situação. Beer and whiskey's about the only thing left that's safe to drink in this town. I should warn you, I'm sick, but so is pretty much everyone else around here. Apart from that son of a bitch who runs the general store. That might be the cruelest irony of them all. Cholera's a horrible business, mister. I wouldn't stay around here any longer than you need to. Especially if you got loved ones expecting you home. Anyway, sorry to be a misery, friend. A few more drinks and I'll have a smile on my face again. Eles estão falando de Herbert Moon, o famigerado dono do armazém da cidade. O homem é alvo de muito mistério e controvérsia em Armadillo, pois é o único saudável entre toda a população moribunda. Outra coisa que é alvo de muito descontamento e controvérsia são os altos preços praticados dentro da loja do Xbox e PlayStation. Olha só o preço do Red Dead 2, um jogo de 2018 que até os dias de hoje ainda custa 250 realezas. Mas felizmente existe a loja Friga Games, onde tu pode garantir o teu Red Dead pela bagatela de R$ 49,90 para Xbox ou R$ 174,90 para PlayStation. Eles são campeões em oferecer preço baixo, combinado com segurança e um suporte premium ao cliente no WhatsApp. E caso tu tenha pressa em receber o teu jogo, basta adicionar a entrega premium ao teu pedido. Além de receber o teu jogo em menos de 1 hora, tu ainda concorre ao sorteio de um caneco do AEG no dia 17 de agosto. O primeiro ganhador já recebeu a sua caneca em casa, então não perca esta oportunidade. Além do salão, existe apenas um comércio operante em Armadillo, o Armazém Geral. Ele é gerenciado por Herbert Moon, a figura mais controversa de toda a cidade. Ele é alvo de muito mistério e controvérsia em Armadillo, pois é o único cidadão que não apresenta os sintomas da cólera, sendo praticamente imune à doença. Prova disso é uma fala do dono do salão que relata algo surpreendente e perturbador sobre Herbert. See that no-good Herbert Moon? Caught him moving a corpse out of the street by hand. A day later, he's fine as if nothing happened. O homem alega ter visto Herbert arrastando cadáveres infectados com as próprias mãos, coisa que é extremamente desaconselhada, já que é praticamente uma sentença de morte. As pessoas responsáveis em lidar com os corpos estão sempre protegidas, cobrindo todas as partes do corpo, incluindo o rosto. Mas, estranhamente, Herbert é o único que pode interagir com os cadáveres infectados sem nenhuma preocupação de ficar doente. O Herbert virou praticamente uma lenda na região, com estas histórias se alastrando para além dos limites de Armadillo, com até mesmo comerciantes de cidades vizinhas contando a curiosa história do homem imune à cólera. Enquanto a população atribui a imunidade de Herbert a algo sobrenatural, o próprio tem uma opinião diferente e bem polêmica sobre isso. Segundo Herbert Moon, ele não é afetado por conta dos seus genes superiores. Isso mesmo, tu não ouviu errado. O homem acredita ser de uma linhagem sanguínea superior à dos demais habitantes de Armadillo. Por isso, ele despreza todos os doentes e constantemente fala mal sobre eles, dizendo que as doenças são consequências para os pecados dessas pessoas. Pecados esses que, segundo o próprio, envolve a política de abertura descontrolada das fronteiras, permitindo que imigrantes espalhem suas doenças pela América e os condenem com as endemias que assolam Armadillo. O Herbert Moon provavelmente seria muito popular na Alemanha de 1933. Essa personalidade tóxica e preconceituosa não é novidade na franquia, pois quem jogou o DLC Undead Nightmare já teve uma breve amostra disso. Apesar do DLC não ser canônico, ele nos dá uma bela amostra da personalidade e crenças do homem, onde ele compartilha suas opiniões sobre a verdadeira origem do surto zumbi que assola Nova Austin. Hey, mister. Hey, Bart. You seen a couple deputies nearby? Marshall's boys, Jonah and Eli. Are they Jews, mister? They sound like Jews. I don't know. Why? Why?
This whole thing is nothing but a Jewish plot. You do know that, don't you? I find that highly unlikely, amigo. Well, I don't like Jews, or colored folk, or natives, now that you mention it. Well, It was a good country once. Now people are eating each other, and it's all the fault of the Jewish, British, Catholic, homosexual elite and their ideas. Well, I, for one, won't stand for it. have you ever met a Jewish person? Thankfully not. Or a British Catholic homosexual? Not in my store. Oh, I get it. I see you acting clever. Para Herbert Moon, todo surto zumbi não passa de uma conspiração judaica. Ele nutre um ódio descabido por judeus, os culpando por todas as mazelas do mundo, embora nunca tenha conhecido um pessoalmente. A personalidade tóxica de Herbert não é acaso do destino, já que esta é uma característica típica da família Moon. Ao visitar o cemitério de Armadillo, nós podemos nos deparar com uma lápide do Francis Moon, irmão de Herbert. Alguns jogadores já elaboraram uma teoria de que o Herbert teria assassinado seu irmão, mas isto não passa de uma conspiração infundada, já que a verdadeira história vem à tona em um dos possíveis diálogos do jogo quando estamos fazendo uma viagem rápida com o cocheiro Elvin Coggins. Elvin relata que certa vez Francis Moon estava no mesmo ambiente de Walton Lowell, o notório líder da gangue Waltons, mesmo homem que John e o Marshall caçam na missão à realidade política de Armadillo. Em circunstâncias desconhecidas, mas provavelmente durante uma bebedeira no salão, o criminoso zombou de Francis, fazendo alguma espécie de deboche ou piada. O Francis não gostou nem um pouco de ser feito de chacota, respondendo à zombação com um insulto. O criminoso não gostou nem um pouco do desrespeito, ceifando a vida do homem para dar uma lição a todos de Armadillo. Ninguém insulta o líder da gangue Waltons e sai impune. Essa história rendeu uma frase curiosa na sua lápide dizendo, abre aspas, em memória de Francis Moon, irmão de Herbert Moon, falecido em 23 de maio de 1897. Sempre levava as piadas a sério demais, fecha aspas. A família Moon é conhecida por sua personalidade forte, áspera e intolerância por imigrantes e minorias. O seu ego é tão grande que sobrepõe até mesmo o receio de xingar um letal criminoso, amplamente temido na região por seus crimes bárbaros. Para a família Moon, nada é mais importante do que o seu próprio bem-estar, nem que isso seja em detrimento à saúde das outras pessoas. Dentre todo o cenário de desgraça de Armadillo em 1907, uma coisa se destaca e chama muita atenção na loja de Herbert, já que se olharmos a prateleira atrás do seu balcão, encontraremos uma fotografia de uma pessoa que é bem familiar ao John, o Strange Man. Who's that? I don't know. It's just a little portrait somebody gave me once. I always quite liked it. Why? No reason. Just seemed familiar. Anyway. O Strange Man é familiar ao John, pois ele já viu o homem no massacre de Blackwater, como eu relatei nos vídeos sobre o pacto do Strange Man com o Dutch e o documentário sobre o massacre de Blackwater. Mas no momento isto não é importante. O verdadeiro mistério aqui é por que diabos o Herbert Moon tem este quadro na sua loja. Eu não sei vocês, mas eu não acredito nem um pouco nessa desculpinha de que ele ganhou o quadro de uma pessoa desconhecida e simplesmente resolveu colocá-lo à plena exposição na sua loja. Tem caroço nesse angu, e no próximo capítulo deste vídeo eu explorarei isto com detalhes, provando que o Herbert Moon tem uma relação de intimidade com o homem misterioso. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal e já deixar o teu like neste vídeo. Em uma das estradas para Armadillo, nós podemos encontrar um homem bem caricato em um acampamento que compartilha um relato bem curioso sobre a suposta maldição que assola Armadillo. So, not sure you passed through Armadillo at all. Place like hell on earth these days. Used to be quite a nice little town too. Now it's just dust storms and disease and death. They taking to burning bodies because they can't bury them fast enough. I mean, when you see it, it really feels like something biblical. And I ain't a religious man. I certainly ain't never read the Bible on account of me not reading and all, but for a place to turn like that, so bad and so fast, you can't help but thinking, this can't be of natural causes. Folk there are calling it a curse. And I ain't a superstitious man, but it's hard not to see it any other way. They're saying this figure appears sometimes there in the distance, black suit and big top hat, then disappears, shadowy, like he ain't of this mortal realm. The Reaper and his Sunday best.
Maybe they're being punished for sins or something, I don't know. I got enough sins on my tally to figure I'm gonna stay well away from there. And I ain't a betting man, but I put my money on this. Way things are, won't be long before Tumbleweed is the only town left in these parts, and there won't be nothing in Armadillo but ghosts. Em seu diálogo, ele fala sobre a deterioração rápida da cidade, que do dia para a noite passou de um lugar agradável para um verdadeiro inferno, assolado por diversas doenças e tenebrosas tempestades de areia. Os moradores acreditam que Armadillo está sob alguma maldição, e apesar de não ser religioso, o homem acredita nesta possibilidade, pois essa maré de azar não pode ser fruto do acaso. Os moradores relatam avistar uma figura misteriosa circulando a cidade, chamando a atenção com as suas roupas formais, trajando um sofisticado terno e cartola. Roupas bem incomuns para Armadillo, que é uma cidade relativamente pobre. Esse misterioso homem desaparece misteriosamente quando as pessoas tentam se aproximar. Como se fosse num passe de mágica, o homem desaparece nas cinzas. Ele se reserva a simplesmente observar a cidade, se deleitando com toda a ruína que paira sobre sua população. Os moradores acreditam que este homem é uma criatura sobrenatural, e elas não estão erradas, pois este homem é ninguém mais e ninguém menos que o Strange Man. Ele está em Armadillo a negócio, sendo um dos principais causadores de toda a desgraça que assola a cidade, junto do nefasto dono do armazém geral, Herbert Moon. Mas qual a conexão entre ambas essas figuras com a desgraça de Armadillo? Bom, para entendermos isso, nós teremos que fazer um favor para a sociedade, sacando nosso revólver e ceifando a vida do Herbert Moon. Com o CPF cancelado, nós poderemos pilhar o corpo do homem e colocar as nossas mãos em algo bem curioso. Uma carta da autoria de Herberta Moon, filha de Herbert. Herberta escreve ao seu pai reconhecendo que ele desaprova o seu casamento com Isaac, um judeu do qual ela teve um filho, manchando a linhagem pura da família Moon. Ela implora para que ele não a rejeite como filha por causa dessa decisão. A Herberta expressa tanto seu amor e respeito pelo pai, quanto o amor pelo seu marido Isaac. Ela menciona que, embora o seu pai considere a linhagem pura da família e a venda de mantimentos como os mais nobres e puros dos chamados, ela sente-se destinada a seguir um caminho diferente. Junto de Isaac, ela está se dedicando a ajudar os pobres. Herberta admite que, na perspectiva do seu pai, Deus provavelmente a odiará por ter se casado com um judeu. No entanto, ela defende o caráter de Isaac, afirmando que ele é um bom homem independente das opiniões do seu pai. Ela reza para que o Deus em que seu pai acredita, que supostamente deve odiá-la, o ilumine para que ele possa ver que ela não é a pecadora imunda que ele pensa. No final da carta, a Herberta reafirma o seu amor por Herbert Moon e expressa a esperança de que ele a perdoe por este pecado imperdoável. Ela também manifesta o desejo de que ele venha ver o seu neto quando ele nascer, mostrando assim um desejo de reconciliação e de manter laços familiares apesar das divergências. Com esta carta, nós vemos que o preconceito de Herbert Moon é tão acentuado que é capaz até mesmo de fazê-lo rejeitar a sua única filha pelo simples fato de ela estar se relacionando com um judeu. Mas o que esta carta tem a ver com Strange Man? A resposta pode ser encontrada a milhares de quilômetros de Armadillo, na misteriosa cabana do Strange Man no Pântano de Lagras. Ela é repleta de diversos segredos interessantes, mas neste vídeo nós iremos nos concentrar em 3 elementos que são relacionados a Herbert Moon e a cidade de Armadillo. O primeiro deles é esta planta da cidade, que está sob uma das mesas da cabana. No canto superior direito, nós podemos ler uma observação que diz, abre aspas, eu lhe ofereci felicidade ou 2 gerações. Você fez a sua escolha, fecha aspas. O segundo elemento é uma das escrituras da parede que diz, abre aspas, a lua brilhará na escuridão, fecha aspas. Por fim, temos esta outra escritura na parede dizendo, abre aspas, seu último toque soará como minha maior vinda, fecha aspas. Com os elementos expostos, eu começarei a explicação pela planta de Armadillo. Quando fala, eu lhe ofereci felicidade ou 2 gerações, o Strange Man está expondo as escolhas que propôs ao Herbert Moon. Pela carta, nós descobrimos a escolha de Herbert. Ele optou por 2 gerações em detrimento da sua felicidade. Para Herbert, o mais importante era dar seguimento à sua linhagem pura. Com isso, a sua filha lhe agraciou com um neto que dentro de alguns meses nascerá e completará a profecia de 2 gerações. Mas com esta escolha, ele abriu mão da sua felicidade. Isto fez o Strange Man pregar uma peça no homem, fazendo a sua filha se relacionar com um judeu, fazendo a linhagem pura da família Moon ser manchada. Com isto, o Strange Man cumpriu o seu acordo, garantindo que a linhagem da família continuasse, mas garantindo
garantindo que ao mesmo tempo o Herbert não ficaria feliz. Na carta de Herberta, ela fala que, além da linhagem pura, o seu pai considera a venda de mantimentos como o mais nobre e puro dos chamados. E dentro da promessa que ele seria infeliz, o Strange Man se certificou de que a sua filha não seguiria a tradição da família, deixando de trabalhar no armazém para dedicar-se a outra coisa. Mas o Strange Man não prejudicou o comércio de Herbert apenas com isso. Ele se certificou de ir além e garantir que o homem fosse infeliz de verdade. Por causa disso, ele condenou a cidade de Armadillo, com as tempestades de areia e diversas doenças que assolam a cidade. Elas provocaram a debandada dos habitantes, fragilizando a economia local e provocando uma abrupta queda nos negócios de Herbert. A sua loja vai de mal a pior, já que ninguém na cidade tem dinheiro ou saúde para levar uma vida normal, comprando seus produtos e o tornando feliz com o propósito de vender mantimentos. E para se certificar de que o Herbert enfrentaria as consequências do seu pacto, sofrendo a infelicidade de ter a sua linhagem sanguínea arruinada e o fracasso nos negócios, o Strange Man decidiu torná-lo imune às doenças. Isto é relatado na escritura da parede que diz: a lua brilhará na escuridão. Lua, que em inglês se fala Moon, é o sobrenome de Herbert, enquanto a escuridão representa a cólera de Armadillo, da qual o homem é imune, brilhando e ficando popular na região, pois é o único da cidade que nunca ficou doente. O propósito do Strange Man não seria atendido caso Herbert pegasse cólera e morresse. O homem da cartola é muito mais perverso do que isso, se certificando de mantê-lo vivo para que ele gastasse cada segundo da sua vida sendo infeliz. Mas, como sabemos, esta maldição não durou para sempre, já que 4 anos depois, durante os acontecimentos do Red Dead Redemption, nós encontramos uma armadilho pulsante, que superou a cólera e agora vive dias melhores. Os cidadãos retornaram para a cidade, impulsionando a economia e trazendo os tempos áureos de volta para a cidade do Tatu. Mas isto levanta uma dúvida: por que a maldição de Armadillo chegou ao fim? É sobre isto que falaremos no último capítulo deste vídeo. Pactos e maldições não duram para sempre, e com Armadillo não seria diferente. Alguma coisa aconteceu entre os 4 anos que separam o epílogo do Red Dead 2 e a campanha do Red Dead 1. Só o que existe neste campo são teorias, pois o jogo deixa esta parte aberta para interpretação. Os mais atentos podem ter percebido que eu só analisei 2 elementos da cabana do Strange Man, apesar de eu ter falado que existiam 3. Eu fiz isso porque nós falaremos sobre ele agora, pois a comunidade acredita fortemente que ele tem uma relação com o fim da maldição de Armadillo. His final toe will sound my greatest coming. Esta frase é um tanto difícil de traduzir, pois toe pode ter diversos significados dependendo do caso, mas dentro do contexto do jogo eu julgo que a melhor tradução seria, abre aspas, seu último toque soará como minha maior vinda, fecha aspas. Nós podemos relacioná-la ao Homem de Armadillo, que está na cidade balançando seu sino, alertando os cidadãos sobre o risco da cólera e pedindo que eles fujam da cidade. Em inglês, a palavra toe está diretamente relacionada ao som que um sino faz, especialmente quando se refere a sinos que tocam de maneira lenta e solene, como em funerais ou ocasiões formais. Portanto, quando se fala de His Final Toe, pode se interpretar como o último toque do sino que simboliza um evento importante ou solene, como a chegada de algo grandioso ou significativo, que neste caso seria o término do surto de cólera e o fim da maldição de Armadillo. Mas o que causaria o derradeiro último toque do sino? Para entender, nós teremos que voltar para o dicionário, pois a palavra toe também tem uma forte associação com a morte, devido ao seu uso tradicional em cerimônias fúnebres e eventos solenes. Historicamente, os sinos das igrejas eram tocados de forma lenta e rítmica para marcar a morte de alguém e anunciar à comunidade sobre o falecimento de uma pessoa. Esse toque específico dos sinos, conhecido como death knell ou funeral toe, serve como um sinal de luto e respeito pela pessoa falecida. Com esta explicação, tudo me leva a crer que o Herbert Moon, de alguma forma, conseguiu reaver os termos do seu pacto ou simplesmente terminou com a maldição, ceifando a vida do seu neto e tornando a linhagem da família Moon pura novamente. Será que o homem seria capaz de um ato tão perverso? Tudo em nome do preconceito e ignorância? Bom, agora é a hora de vocês deixarem a sua opinião sobre se Herbert Moon seria ou não capaz de um ato tão hediondo. Se tu acredita que sim, comenta #EuAcredito ou #EuNãoAcredito. Dessa forma eu vou saber que tu assistiu o vídeo até o final e vou deixar um like no teu comentário.
lendário. E caso tu não saiba quem é o Strange Man, eu te recomendo assistir o meu vídeo completo sobre o assunto, onde eu exploro as participações do personagem na franquia e respondo a maior pergunta sobre sua identidade. Seria ele o diabo ou a morte? Afinal de contas, quem é o homem misterioso e o que ele representa? As respostas podem ser encontradas no meu vídeo, do qual o card vai aparecer na tela final deste conteúdo, então não deixa de clicar para assistir. Mas antes eu quero mandar um super obrigado a todos os membros do canal do ORG que apoiam o meu trabalho mensalmente e têm acesso a diversos benefícios, incluindo acesso ao grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado aos novos vídeos e participações nos sorteios mensais. Neste próximo sábado, dia 10 de agosto, eu vou sortear 3 canecas do ORG para todos os membros na nossa tradicional live de sábado. Então caso tu queira concorrer, saiba que ainda dá tempo. Basta clicar no botão de Seja Membro aí embaixo e se associar. Então um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!